Vamos lá, pessoal. Ó, o stiff é um dos exercícios melhores que tem para quem tem dor na coluna, mas ele também é um dos exercícios mais perigosos. Ou seja, se você faz direitinho, você consegue melhorar muito sua dor na coluna. Por exemplo, se você tiver hérnia de disco, protusão de disco, esses problemas, fazendo esse exercício direitinho, obviamente, dentre outros, vai te ajudar muito a fortalecer a musculatura aqui, ó, estabilizadora da coluna, que não vai deixar você, ó, ficar com a coluna curvadinha, né, corcundinha. O stiff, se você fizer errado também, ele é muito perigoso, porque você costuma fazer esse exercício com muito peso. À medida que você vai colocando mais peso com a técnica errada, o movimento, por exemplo, de flexão, quando você dobra a coluna e estica ela, ou seja, quando você não sabe fazer a técnica do exercício direitinho, você acaba se machucando. Então, no vídeo hoje aqui, eu vou ensinar para vocês um passo a passo, um tutorial, pegando da maneira mais fácil, evoluindo para a maneira mais difícil, para você não errar mais fazer o stiff, tá bom? Você vai precisar de quê? Um cabo de vassoura em casa para você aprender. Para começar, eu quero que vocês peguem aí na sua casa um banco, alguma coisa que vocês consigam, olha, apoiar a perna assim, ó, encostar a perna, tá bom? Pode ser uma cadeira, pode ser qualquer coisa, só para você apoiar a perna aqui. Então, olha só, vai manter as pernas afastadas, mais ou menos aqui, ó, na largura da sua axila. Deixou aqui a perninha afastada. Agora, dá uma olhadinha aqui, filma de pertinho aqui. Os pés não podem ficar assim, ó, caído para dentro e o joelho para dentro. Então, quero que você ative o seu pé no chão, fazendo o arco plantar e rodando o joelho para fora. Olha isso de novo, ó. Tá aqui, você vai, ó, puxar para fora. Puxou para fora, patela aqui, tá? Fazendo uma forcinha que a gente chama de rotação externa do quadril. Ó, o pé lá, está com o arco preservado, não pode estar com ele chapado no chão. Então, esse é o primeiro passo. Quero que você saia dessa posição e abriu a virilha, joelho para fora, agarra o chão com seus pés. Mão na cintura, você apoiando a perna aqui em alguma cadeira ou qualquer lugar, você vai projetar o seu quadril para trás e trazer para frente. À medida que você vai projetando o quadril para trás, eu quero que você preste atenção que o seu joelho, talvez você vai querer fazer um pouquinho disso, ó. Então, você vai observar para manter, ó, a rotação externa, né? Isso daqui, se você colocar a mão na sua bunda, você faz essa rotação externa, está ativando o seu glúteo já. E daqui, ó, você vai empurrar o quadril para trás, mantendo essa rotação externa, o joelhinho para fora. E aí você traz o quadril para frente. Observa de lado aqui. Então, olha só. Esse movimento do stiff acontece, ó, na minha articulação do quadril. O que, que é isso? Vou movimentar, é o quadril que vai para trás, ó. O quadril para trás e para frente. À medida que você vai descendo, chegar isso para frente, o seu corpo, isso está acontecendo por quê? Porque o seu quadril que está sendo projetado para trás. Então, eu estou aqui, ó, eu estou empurrando, na verdade, ó, é o quadril para trás. O meu corpo só está descendo porque o quadril está indo para trás. E aí, chegou no limite, traz o quadril para frente. Esse é o primeiro ponto. Então, você tem que treinar, fazer esse movimento com a articulação do seu quadril e não fazer assim, ó, descer, dobrando a coluna. Então, você não pode ter flexão da coluna nesse movimento, que é isso daqui, ó, ficar com ela dobradinha. Então, às vezes, tem gente que começa certinho assim, ó, aí depois chega em determinado ponto, desfalece, acaba perdendo a curvatura da coluna. Então, o movimento é empurrar no quadril, ó, uma bundada para trás, mantendo a coluna alinhadinha. Nada de manter a cabeça para cima, você traz o queixo para dentro e a cervical fica alinhado com o resto da coluna. Treinou isso, conseguiu fazer esse movimento, agora o que você vai fazer? Pega um cabo de vassoura aí em sua casa, um rodo, qualquer coisa, a gente vai treinar com ele, fazendo a mesma coisa. Então, olha só. Vai posicionar aqui, ó, vou te mostrar como é que vai ficar de costas. A mão tanto faz, tá? Uma mão aqui em cima, outra mão aqui embaixo, vai ficar assim. Então, o ponto 1, aqui na cabeça, o 2, entre as escápulas, e o 3, lá embaixo no seu quadril. Mesmo posicionamento que você acabou de aprender. Então, ó, lembrando, né? Os pés, você faz o arco plantar, automaticamente você já roda o joelhinho um pouquinho para fora. Não pode ficar assim. Então, fez aqui. Agora vamos lá. A gente vai, ó, empurrar o quadril para trás
E à medida que o quadril vai para trás, o corpo vai para baixo. Eu desço até no limite que eu mantenho o bastão apoiado lá no quadril. O que que é isso? Ó, se eu passar do limite, eu começo a dobrar a minha coluna. Então, eu sei que aqui é o meu limite, ó. Eu já volto. Então, vou projetando o quadril para trás, corpo vai indo para baixo, cabeça alinhada e trago de volta. Observa aqui de frente. Os joelhos, muito comum quando você está aprendendo, tem muita gente que faz, mas faz esse errinho também, que é assim, ó, a pessoa vai deixando o joelho rodar para dentro. O que que acontece? Quando o seu joelhinho está dobrando para dentro, é porque não está tendo, o seu glúteo não está trabalhando direito. Aí a sua patela, o fêmur, o maior osso do seu corpo que está aqui, ele faz isso daqui, ó, ele gira para dentro. Essa rodada para dentro acaba colocando o seu osso aqui, o fêmur, perto de outro que chama acetábulo, gerando um desgaste na sua articulação, além de estar forçando o seu menisco, o seu ligamento também. Então, por isso que é importante você, ó, ativar o glúteo. Você põe a mão na sua bunda, quando você faz isso daqui, você vai sentir o músculo sendo ativado. Então, à medida que a gente vai descendo, na verdade, vai empurrando o quadril para trás, né? A gente vai fazendo assim, ó, empurra o quadril para trás. Ó, o joelho tem que estar assim, não pode cair para dentro. E aí você volta. Então, mais uma vez aqui, olha. Muita gente acaba machucando a coluna porque eles passam do ponto no stiff. Então, a pessoa desce, aí ela perde a curvinha da coluna, dobrando, mas não sabe que está fazendo isso. Então, esse bastão vai te ajudar a você entender qual que é o seu limite. O limite que você pode descer sem dobrar a coluna. Aprendeu a fazer isso, aprendeu a fazer com o corpo, aprendeu a fazer com o bastão, o que a gente vai fazer agora antes de progredir para o peso? Então, vocês aprenderam o movimento básico, né? Então, o movimento básico, agora a gente tem que aprender como é que a gente vai trabalhar com o nosso abdômen. Então, para a gente ter uma boa estabilização da coluna, quem tem que trabalhar muito? Musculatura do abdômen, do core. Antes da gente fazer uma progressão para começar já a utilizar peso, isso aqui foram o quê? Só educativos, né? A gente não colocou mais peso além do seu corpo. A gente aprendeu o movimento básico ali, a movimentação do quadril, detalhe de até onde descer, posição de joelho, dos pés. Agora, para a gente começar a progredir com peso, a gente tem que alinhar uma outra coisinha. O que é isso? Contração do abdômen da maneira correta. Então, você sentado aí mesmo, eu quero que você pegue os seus dedos, enfie na sua barriga. Aí agora você vai respirar, empurrando o dedo para fora. Aí você vai travar o seu abdômen dessa maneira e vai continuar respirando normalmente, sem perder essa contração do abdômen. Então, vamos de novo. Vamos lá. O abdômen aqui está frouxo, está mole, não está trabalhando. Você afunda o dedo. Agora você respira, ao mesmo tempo que você respira, você contrai o abdômen empurrando os dedos para fora, fazendo assim, ó. Deu uma travada. Pensa assim, ó, que está entrando uma faca dentro do seu abdômen e você quer tirar essa faca dentro de você. Aí você expulsa para fora. Então vamos lá, enfia o dedo, aí você respira expulsando o dedo para fora, deixando a barriga bem dura e rígida. A gente vai ter a barriga, uma contração 360 aqui. Ela vai expandir um pouquinho, tanto na parte da frente, lateralmente aqui. É a manobra de bracing, isso. Então, quando você expande a barriga, fazendo essa contração, expulsando o dedo para fora, o mais difícil agora é você conseguir respirar sem perder essa contração abdominal. Então, a gente vai treinar um pouquinho esse exercício aí sentado, tá? Ele é o principal para você não machucar a coluna. Então, vamos lá. Enfiou o dedo, respira, expulsando o dedo para fora, contraindo o abdômen. Ó. Expulsou. Agora o challenge, a dificuldade aqui, ó, é respirar enquanto estou mantendo essa contração. É bom fechar o olho, que você consegue conectar o abdômen com o cérebro, né? O seu cérebro consegue estar aqui, ó, ligado no que está acontecendo. Aí você vai respirando, mantendo essa contração do abdômen. Aí descansa um pouquinho, relaxa. Não pode bloquear a respiração. O cerne, o mais difícil aqui, o que está por trás disso daqui, é justamente manter o ciclo da respiração normal, enquanto você está mantendo a contração do seu abdômen. Vou fazer mais uma vez, que eu sei que esse aqui é um pouquinho mais complicado. Então, vamos lá.
Enfiou os dedos, contraiu, expulsando para fora. Agora, respirando normalmente, mantendo tudo travado aqui, ó. Faça 10 ciclos respiratórios e depois descansa 30 segundos. Normal no início você ficar tenso, prender a respiração. Esse é um exercício diário, vai te ajudar não somente para este exercício, mas para tudo na sua vida. Essa contração do abdômen é a mais importante para proteger a coluna. Todos os casos relacionados com lombalgia, dores na região da lombar, problemas de hérnia de disco, protusão de disco, problema no nervo ciático, bico de papagaio, estreitamento do canal espinhal, estenose, tudo isso daí e mais um monte de coisa vão ter uma associação direta com fraqueza da musculatura do core. Esse exercício respiratório é um treino para o core. O core é o quê? Um monte de músculo que começa aqui em cima e vai até aqui embaixo no seu quadril. Pensa no seu tronco, aqui tem mais ou menos uns 10 músculos que compõem a musculatura que é chamada de core, que é uma das principais funções dela, é estabilizar o seu tronco, estabilizar, proteger a sua postura. Então esse exercício respiratório vai trabalhar muito o core, vai treinar isso todos os dias. Bom, vamos partir do pressuposto que você já fez o primeiro passo, né? Pé, joelho para fora. Aprendeu aqui, ó, o movimento do quadril. Legal. E você também já aprendeu a fazer o movimento com o bastão, né? Mantendo qual que é o seu limite. Você saber até onde você pode descer, coluna alinhadinha e traz de volta. Legal. Terceiro, você já entendeu e já começou a aprender um pouquinho dessa manobra de bracing, dessa contração do abdômen. Você seguiu esses 3 passos, tá? E o que a gente vai fazer agora? Bom, vamos começar agora a utilizar uma carga leve para a gente conseguir associar tudo isso que a gente já aprendeu aqui de uma maneira bem tranquila, porque quando o peso está leve, a gente vai conseguir ter uma atenção em todos esses detalhes aqui que eu já ensinei para vocês. Se o peso já está muito pesado, você não vai conseguir aplicar toda essa técnica, tá bom? Então, lembrando que é uma progressão que nós estamos fazendo aqui para você aplicar aí nos seus treinos. Então, a gente vai trabalhar com uma barra levinha. Vou mostrar de frente, depois eu mostro a posição de lado aqui. Então, a gente vai fazer tudo que aprendeu. Pé, joelho. Vai segurar a barra, as mãos do lado de fora dos seus joelhos, deixando o braço bem retinho. Aí agora que vai entrar a parte um pouquinho difícil, que é a contração do abdômen, que vocês aprenderam, tá bom? Então você vai concentrar e vai dar aquela travada no abdômen. Tem que sentir muita tensão na região abdominal. Pensa que vai levar um soco. Apertou legal. Olha o joelho, ó. Ativei. Braço retinho. O joelho não precisa ficar travadão, esticadão, não. Deixa ele só um pouquinho relaxado de leve. Agora a gente vai fazer o que vocês aprenderam, ó. Quadril sendo empurrado para trás. Cabeça acompanhando o alinhamento. Eu sei que o meu limite é na metade da minha canela, sem perder o meu alinhamento. E aqui eu já vou puxar de volta. Então, ó, braço reto. O braço não pode ficar dobradinho, que se ele dobra, perde a tensão nas costas. Aí você acaba dobrando. Então, você estica o braço firme. E aqui você vai, ó. À medida que eu desço, a cabeça acompanha meu tronco. Vamos bem de lado. Braço reto, deixa o ombro encaixadinho para trás, tem que ter uma tensãozinha do ombro assim, ó, para trás. Então, meu ombro fica encaixadinho para trás e para baixo. Não precisa tentar fechar a escápula, não, é só um encaixe firme. Braço reto, ativou o abdômen. Respiração. Vai descer pegando o ar pelo nariz, vai subir soltando o ar pela boca. Então, ativa o abdômen, desceu, puxando o ar, subiu, soltando o ar. Então, vou repetir esse detalhe porque ele é muito importante e previne lesão dentro da academia. A maioria dos problemas na coluna de quem faz exercício aqui é essa perca da curvatura da região lombar. O que é isso? Bom, a gente já conversou um pouquinho dessa questão do limite.
você desce aqui. Nesse ponto aqui, olha, quando você passa dele, começa a dobrar um pouquinho a sua coluna, ela entra em flexão. Bom, qual que é o problema disso? A sua coluna, ela... Vamos ver. A minha esposa não comportou muito bem lá em casa, a gente acabou dando um jeitinho nela. Hoje em dia, ela ficou assim, ó. Então, olha só, a sua coluna está aqui. Essas são as vértebras. Entre as vértebras tem uma coisa que chama disco intervertebral. Esse disco intervertebral serve principalmente para ajudar a gente a absorver impactos e ter mobilidade na nossa coluna. Quando a gente faz exercícios com sobrepeso, com carga, igual é a musculação aqui na academia, se a gente perde a curvatura da coluna, esse disco ele tem um líquidozinho dentro dele. Pensa num balão. Se você apertar um balão de um lado, o que vai acontecer com esse lado aqui? Vai receber mais pressão, porque o balão está cheio. Eu faço assim, ó, aperto esse lado recebe mais pressão. Quando você dobra a sua coluna com carga, sobrecarga, é a mesma ideia. Você está apertando um lado do balão e está pondo mais pressão para esse lado aqui. Repetindo esse movimento várias vezes, né? Vem para a academia todo dia treinando um pouquinho errado, somando ao fato de que, às vezes, você trabalha numa faxina, né? Dobra muita coluna, ou numa construção, ou você tem qualquer outro trabalho que você vai estar constantemente com a sua coluna dobrando. Ou também você mantém a postura inadequada durante o seu dia, quando você está sentado, relaxado, ou quando você está andando. Então, você mantém uma postura errada, tem movimentos no seu dia a dia inadequados, somado ao fato do treinamento estar inadequado. Bom, você está o tempo todo fazendo isso, ó, colocando mais pressão de um lado do seu disco. E lembra que dentro do seu disco lá, ele tem um líquidozinho. Quando você ficou colocando tanta pressão todo dia, na hora que você está treinando, tanto de um lado aqui, essa parede que protege esse líquido aqui de sair para fora, para extravasar para fora, que aqui atrás está os seus nervos, nervo da sua coluna, o que vai acontecer? Essas microlesões, ao passar dos anos, pode ser 5, 10, 15, 20, 25, 30, depende de cada um do estilo de vida. Vai chegar um ponto que essa parede ela pode ceder, abrir um buraquinho e esse líquido extravasar para fora. O que é isso? É a hérnia de disco. Então, é de suma importância você aprender a manter a sua coluna alinhada quando você está treinando. Aí, no dia a dia, você vai conseguir manter a postura correta, porque a musculatura está sendo fortalecida da maneira certa. Quando você treina esses músculos certo, você vai sair dessa postura para conseguir ter força na coluna e sustentar aqui. Então, o que eu quero que vocês façam? Filme de lado. Peça alguém para te filmar em casa, não importa. Na Amazon você compra um tripé hoje em dia por 10 ou 15 dólares e você vai entender qual que é o seu limite para poder descer, tá bom? Aqui é o meu, eu sei que se eu começar a descer aqui, eu já estou perdendo a curva da minha lombar e está acontecendo isso que eu acabei de explicar. Então, tem que parar aqui, onde eu recebo o quê? Carga igual nos meus discos, tá? Sem forçar mais um lado do que o outro. Bom, pois bem. Você descobriu qual que é o seu limite aqui. Aprendeu tudo isso que a gente já fez aqui. Já sabe qual que é o seu limite. Agora é hora de quê? Começar a progredir na carga. Então, essa progressão que eu estou ensinando para vocês é exatamente, isso é o quê? A musculação adaptada, que é combinado com a fisioterapia. Que o meu método, ele é exatamente isso. A gente pega o quê? A postura da pessoa, faz uma avaliação para saber quais são os desalinhamentos que ela tem, para a gente saber quais exercícios a gente tem que fazer para poder recuperar aquela postura. Aí a gente usa elementos da fisioterapia, por exemplo, exercícios respiratórios que vocês aprenderam aqui hoje. E a gente usa o que é a musculação adaptada. Por que adaptada? Vocês perceberam essa progressão pedagógica que eu fiz aqui com vocês? Você não chegou do nada aqui na academia e saiu fazendo com uma sobrecarga maior, né? Pegou um peso, já saiu fazendo aqui, né? Não teve nada disso. A gente passou, né? Ah, Felipe, quanto tempo vai demorar em cada fase dessa aí que você ensinou? Depende de cada um, tá bom? Geralmente 1 mês
a gente já consegue te alinhar legal para você começar a usar a carga no exercício. Porque para recuperar a sua coluna é muito importante você colocar sobrecarga da maneira correta. Fazendo assim, você passa pelo todo o processo e treina com segurança. Então, isso que chama muscufísio, que é a musculação adaptada combinado com a fisioterapia. Pois bem, vamos supor que a gente chegou nesse estágio aqui, que você já aprendeu a fazer, e agora a gente vai fazer o quê? Sobrecarga, né? A gente tem que começar a aumentar, tá bom? O peso, por quê? Porque senão, se você fica fazendo com peso levinho, o que vai adiantar? Nada, né? Porque seu corpo já vai ter adaptado com peso levinho, e aí você vai ficar perdendo tempo na academia. Então, aprendeu a fazer isso tudo? Vamos agora pegar pezinho de verdade, tá bom? Aqui é uma carga relativamente bem leve para mim, obviamente é só para demonstrar, mas vamos nessa. Então, vamos lá. Carga no chão, como que a gente vai posicionar para pegar? Afastamento das pernas, você já aprendeu. Ativa o pé no chão, joelho para fora, ativação do abdômen, braço reto, vai projetar o quadril para trás. Isso daqui. Vou deixar minha esposa aqui um pouquinho mais afastada, né? Empurrou o bunda lá para trás assim, ó. Bracinho reto, segurou do lado de fora das pernas. O que eu vou fazer agora? Eu vou encaixar o quadril, empurrando o ombro um pouquinho para trás, alinhando meu corpo. Então, olha só. Estou aqui, vou encaixar o quadril, empurrando o ombro para trás e para baixo, e traciono a minha coluna para baixo, enquanto eu estou puxando a barra para cima. Agora eu vou contrair minha bunda, para poder empurrar o chão bem forte, e aquela contração no abdômen que vocês já aprenderam, manobra de brace. E aqui eu vou sair com a barra. Ativação do abdômen que vocês já sabem. Empurra o quadril para trás, bundada para trás. O meu limite, eu já sei que é aqui, ó, metade da minha perna, e puxo a bunda para frente. Tomando cuidado para não descer, dobrando a coluna. Olha se eu puxo a barra com a coluna assim, olha. Eu joguei o peso lá para minhas costas. Ao invés de estar trabalhando meus glúteos e meus hamstrings, os isquios. Então, tem que estar com a coluna alinhadinha, empurrei para trás. Chego aqui, ó, puxo a bunda para frente. Vamos dar uma olhadinha de frente. Alinho as pernas, largura da axila mais ou menos. Vai segurar do lado de fora. Joelhinho para fora, ativou os pés, braço reto, não pode estar dobrado, bem firme e reto. Queixo para dentro. Contrai a bunda, abdômen e traz. Desce puxando o ar. E puxa, soltando o ar. Bom, agora você já sabe exatamente como proceder no stiff, né? Desde o nível mais básico até chegando na maneira mais avançada de fazer. Se você tem interesse em se tornar o meu aluno, aqui embaixo tem um link para você ir lá para o meu grupo do WhatsApp. Aí quando eu abrir as inscrições, você vai ser o primeiro a ser notificado. Não esquece de compartilhar esse vídeo, principalmente com pessoas que têm problema, dor nas costas, tá bom? Esse canal aqui vocês aprendem como que a muscufísio, a musculação adaptada, combinado com a fisioterapia, recupera qualquer tipo de dor. A gente já recuperou alunos com hérnia de disco, problema no nervo ciático, joelhos, menisco, ligamento, problema no ombro, enfim, qualquer dor articular que você tem, a gente analisa a sua postura para saber a causa, ao invés de você ficar tomando remédio, fazendo exercício de maneira aleatória. Então é isso aí. Se gostaram, não esquece também de curtir e compartilhar esse canal com mais pessoas.